Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar esse culto com o nosso Senhor Jesus falando. Abram o Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Verso 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Verso 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Irmãos, nós não temos uma passagem explícita nas Sagradas Escrituras que trata com toda essa clareza que o Senhor Jesus está tratando sobre esse assunto de regeneração. Nós não temos. Nós temos passagens que fazem com que nós, a partir da explicação do nosso Senhor Jesus, consiga compreender isso que o Senhor Jesus está falando. Mas o Senhor Jesus, Ele faz uma pergunta não em tom de deboche, não em tom de querer humilhar Nicodemos, no sentido de rebaixá-lo, mas o Senhor Jesus faz uma pergunta extremamente sincera, no versículo 10, e fala assim, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? O que a gente aprende a partir disso que o Senhor Jesus está falando? Ele está falando que a Bíblia, ela fala de forma explícita e de forma implícita muita coisa. Cabe a nós observarmos tudo que está escrito na Bíblia de forma resumida, em todos os detalhes, em todas as abrangências relacionada a ela, a tudo que está escrito. Quando nós vamos para Ezequiel, abram comigo, Ezequiel capítulo 36. Vamos usar só um exemplo rápido. Ezequiel 36, verso 25. Que diz: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito, e farei
que andes nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O que o Senhor Jesus está fazendo, portanto, o Senhor Jesus está olhando para textos como esse de Ezequiel e está falando assim: se você não receber a aspersão de água pura, não receber um novo coração, um novo espírito dentro de você, você jamais vai poder alcançar, entrar no reino dos céus. Daí quando ele fala para Nicodemos: poxa, você é mestre e não sabe disso? Ele está falando: como é que você leu Ezequiel 36 e você não sabe disso? Como é que você leu? A pergunta do Senhor Jesus é: como é que você leu Ezequiel 36, Nicodemos? Com que interpretação, de que forma você olhou para Ezequiel 36? E quando fala de nascer da água e do Espírito, que muitos falam que é batismo, que é a conversão e o batismo, não é batismo. Porque quando fala no verso 25, fala assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e dos vossos ídolos vos purificarei. Batismo não tem poder para purificar ninguém. Quando o Senhor Jesus está olhando então e falando desse assunto, e ele fala nascer da água e do Espírito, lá em João capítulo 3, verso 4, ele está falando assim: se você não for pelo Espírito Santo trabalhar internamente você, de maneira a te purificar da culpa do pecado e te separar desse mundo para o mundo eterno com o Pai, na família de Deus, se isso não acontecer em você, você não vai poder ver nem entrar no reino dos céus. Então, qual que vai ser hoje a pregação que o pastor Josué vai trazer? O pastor Josué vai falar hoje sobre a lei, o decálogo, é o resumo da lei, é a polpa da palavra de Deus, no sentido de saber a vontade expressa de Deus, e que nós temos a responsabilidade, e o Senhor Jesus deixa isso muito bem claro aqui com essa pergunta, de nós pegarmos essa polpa e diluir cada mandamento e começar a entender todos os desdobramentos, todas as aplicações, tudo que esse mandamento está dizendo e o que ele não está dizendo. Então, a responsabilidade nossa é, diante do resumo da palavra de Deus, nós começarmos a entender tudo o que está explícito e o que está implícito dito nas Escrituras. Essa pergunta do Senhor Jesus, ela vai ser para muitos religiosos, quando chegar no dia do juízo. Eles vão falar assim: mas Senhor, a gente fez isso. Daí a pergunta vai ser: vocês foram até a Bíblia estava na língua de vocês tiveram acesso, e vocês não compreendem as coisas? O que está acontecendo? Então que o Senhor nos capacite, irmãos, a irmos até as Sagradas Escrituras, entendendo que ela é o resumo, o máximo do resumo da palavra de Deus, e que cada palavra, cada vírgula nessas Escrituras precisa ser diluído de forma que a gente possa receber muito nutrientes dela. Que o Senhor capacite-nos a irmos até as Sagradas Escrituras. Oremos, irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos e nós te louvamos por esse dia, ó Pai, o dia do Senhor, o privilégio que o Senhor nos dá, ó Pai, de no primeiro dia da semana, logo nos primeiros horários do dia, ó Pai, nós já cultuarmos a Ti. Te agradecemos por ter um Deus, o único e verdadeiro Deus para podermos cultuar. Te agradecemos por ter uma pequena igreja, ó Pai, uma congregação para podermos cultuar o Senhor coletivamente. Te agradecemos por ter o Teu Santo Espírito em nós, ó Pai, que nos move, ó Pai, a virmos até aqui para cultuarmos a Ti. Te agradecemos pelo Salvador maravilhoso, pelo Senhor Jesus, pois sem Ele, ó Pai, nada faria sentido.
nada nessa existência faria sentido. Nós te louvamos pela tua glória, tua majestade, por ainda ser um Deus tão magnífico e se preocupar com seres tão pequenos como nós. Pedimos, por favor, ó Pai, que o teu Santo Espírito venha nos conduzir para que possamos cultuar a ti, ó Pai, seja com orações, seja pela tua palavra, seja com os cânticos, que nós possamos cultuar a ti de maneira pura, de maneira reta. Não permita que nossos corações estejam com ânimo dobre, ó Pai. Ajuda-nos a estarmos aqui integralmente para cultuar a ti, ó Pai. Que nada venha concorrer na nossa mente, ó Pai, para que possamos estar aqui tão somente para cultuar a ti, o Deus que quis nos salvar, o Deus que quis nos aproximar, nos adotar. Nós te agradecemos por esse privilégio. Pedimos, aproveitando, ó Pai, pelos aqueles cristãos que hoje não têm onde congregar, por aqueles cristãos hoje que não têm condições de congregar, ó Pai, porque estão sofrendo algum tipo de perseguição. Ó Pai, que o Senhor venha consolar esses corações. Dê porção dobrada da tua graça para com esses, ó Pai, por favor. Que nós estejamos orando, ó Pai, pela igreja perseguida. Que nós estejamos suportando, ó Pai, aqueles que não podem, ó Pai, apesar de quererem muito, ter um momento coletivo com a Santa Grey de cultuar a Ti, que nós possamos suportá-los com orações, ó Pai. Nós te agradecemos por esse privilégio e pedimos, por favor, ó Pai, que o Senhor não permita que nós negligenciemos esse privilégio ou tratemos como algo pouco importante, ó Pai. Nós te agradecemos, pedimos por tudo isso como criancinhas e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai eterno, pedimos agora, ó Pai, por favor, que o Senhor venha nos conduzir pela Tua Santa Palavra, se usando do pastor Josué, ó Pai, como um meio, um mensageiro de proclamação da Tua Palavra. Pedimos, por favor, que o Teu Santo Espírito venha trabalhar em nossos corações a partir da Tua Palavra, ó Pai. Nós te agradecemos por esse momento, pelo privilégio de podermos cantar a Santa Bíblia. E pedimos que o Senhor venha nos transformar, ó Pai. Não só compreendermos mentalmente, mas sermos transformados a partir dela, a sermos semelhantes, cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus. Mortificar nossa natureza carnal. Despir, ó Pai, a gente do velho homem e nos revestir, ó Pai, a partir da nova semente semelhante ao Senhor Jesus. Por favor, ó Pai, nós pedimos que o Senhor nos capacite e nos ajude. Ajude o pastor Josué também a comunicar com clareza, de forma cristocêntrica, e que isso venha também transformar seu coração, ó Pai, porque ele também é um ouvinte da Tua Palavra. É em nome do nosso Senhor Jesus que oramos. Amém. Graça e paz, irmãos. Irmãos, nós temos visto a introdução da lei de Deus, a introdução do Decálogo. Nós temos já dois domingos falado sobre isso e temos visto algumas realidades, algumas verdades sobre essa introdução. E nessas verdades, algumas dessas verdades têm sido quais? Primeiro, na criação o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus. E nessa criação, o que acontece? A lei de Deus foi impressa no homem. Após a queda, o que acontece? Essa lei moral de Deus impressa no homem, ela é corrompida, e Deus tem que dar a sua lei através do que? Das suas sagradas escrituras. Tem que vir algo de fora do homem. Nós vimos também que a lei moral de Deus é destinada a todos os homens, quer sejam esses incrédulos, quer sejam esses regenerados, não importa. A todos os homens é destinada a lei de Deus. Vimos também que não há como nos tornarmos agradáveis a Deus senão por meio do cumprimento dessa lei. Vimos também que o homem deve cumprir a lei moral de Deus de modo que completo. Todos os seus mandamentos, cada um deles
devem ser o quê? Cumpridos pelo ser humano. Nós também vimos que o homem tem que cumprir as leis de Deus de modo íntegro, em sua totalidade, na totalidade do seu ser, da sua vida, a cada aspecto da sua humanidade. A lei moral de Deus também exige o quê? Perfeição do ser humano em seu relacionamento com Deus, no relacionamento vertical e no relacionamento horizontal com os homens. Nós também vimos que juntamente com a lei moral de Deus, Deus determinou o quê? A punição para aqueles que transgridem essa lei, que é a morte eterna. E também vimos que ele promete, que ele determina o quê? Promessas para quem cumpre essa lei, vida eterna. Vimos que não há salvação por meio do quê? Da lei, senão por meio da lei de Deus. Somente cumprindo a lei de Deus o homem pode ser o quê? Salvo. Só que isso nos assusta. Por isso que nós também vimos o quê? Que o homem, na condição de pecador, ele não pode cumprir a lei moral de Deus. Ele a transgride constantemente. Sendo assim, o homem, por merecimento próprio, é digno do quê? Do inferno. É por isso que Jesus Cristo é enviado por Deus Pai. Para quê? Para que nós pudéssemos ter acesso a essa promessa de vida eterna, por meio da justificação pela fé nele. Por quê? Porque ele cumpriu cabalmente a lei de Deus. E nesse sentido, ele nos substitui. E ao crermos nele, nós temos acesso às promessas de quem cumpre essa lei. Então, se somos salvos pelos méritos de Cristo, porque Ele cumpriu toda a lei de Deus. Amém? Isso tem que estar bem claro em nossas mentes, irmãos, para que nós consigamos compreender o que é a salvação de Deus em Cristo Jesus. Ela só é possível, a salvação só é possível a nós, porque o Senhor Jesus cumpriu toda a lei em nosso lugar. Ele recebeu todo o castigo que nos era devido e nos concede todas as promessas que são determinadas por Deus na lei, para aqueles que cumprem a lei. Então essa doutrina, irmãos, da imputação da santa justiça de Jesus em nosso favor, ela é fundamental. Você não merece nada. O seu desempenho é inútil diante de Deus. Você tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Amém? E todo esse plano de salvação engendrado por Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, ele inicia-se com o quê? Com a lei moral. Com a lei moral de Deus. Então é imprescindível que nós conheçamos a lei de Deus. Porque sem a lei não existe o quê? Transgressão. Sem a lei não existe rebelião. Sem a lei não existe pecado. Sem a lei não existe o quê? Evangelização. Temos que apresentar a lei de Deus para o pecador, para que ele veja que ele é o quê? Pecador. Então a lei de Deus é extremamente necessária para apresentar a nós, seres humanos, o veredito de Deus. Ela é necessária para dizer para nós que nós estamos julgados e condenados em nós mesmos. Nós lemos em João capítulo 3, versículo 17: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então essa é a realidade do ser humano. As obras do ser humano em si mesmas são o quê? Más. Se não houvesse essa mediação gratuita de um Salvador, que tivesse misericórdia, amor do pecador, todos nós, seres humanos, estaríamos o quê? Perdidos. Então, irmãos, eis o porquê de toda a lei de Deus possuir o quê? Um valor tão imprescindível para nós cristãos. Sem ela, nosso Senhor Jesus Cristo não passaria do quê? De um mero profeta, de um mero sábio, de um mestre
nas relações cotidianas entre as pessoas, ou de um mártir fracassado, um mártir cuja causa foi mal sucedida. E se não houvesse lei, nós estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Amém, irmãos? Compreenderam? Isso é importante porque por muito tempo eu achei que a lei era coisa do passado. E muitos crentes diziam: não, nós estamos na era da graça, agora é só alegria. Mentira isso. Isso é mentira, irmãos, provinda inclusive do dispensacionalismo, que separa a época da lei com a época da graça. Estamos na graça, a lei já não vale para mais nada. Mentira. A lei é o fundamento da fé cristã. Não para nós nos esforçarmos para cumpri-la e adquirirmos, angariando justificação diante de Deus, não, mas para reconhecermos que somos pecadores e que nós não temos a mínima condição de cumpri-la. Por isso nós temos que crer no Senhor Jesus Cristo como mediador, como nosso substituto, alguém que morreu no nosso lugar, pagou a punição que nos era devida e nos concedeu as promessas que Deus promulgou por meio da sua lei, para aqueles que a cumprissem. A lei é extremamente importante para que evangelizemos. Se evangelizarmos sem lei, estaremos o quê? Evangelizando mentira, levando as pessoas a crerem que Deus a ama, porque Deus te ama, levando as pessoas a crerem que elas podem por conta própria correr atrás de justificação. Então não, a lei ela mostra que nós somos pecadores, nós não temos condições mínimas de cumpri-la. Agora, o amor de Cristo nos constrange. Nós uma vez salvos, sabemos que essa lei de Deus, ela foi escrita para nós, para que nós hoje a possamos cumprir em Cristo Jesus, não para angariar justificação, mas porque fomos justificados, constrangidos por esse amor, queremos agora viver debaixo dessa lei, queremos obedecer os mandamentos do Senhor, porque os seus mandamentos não são penosos para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor amado, quão grandes riquezas, Pai, temos em Tua palavra. Quão misericordioso e bondoso Tu te mostras a nós, ó Pai, por meio da Tua santa lei, ao revelar-nos, ó Pai, que somos inúteis, fracos, miseráveis, totalmente depravados, mas que há uma solução em nós, em Cristo Jesus nosso Senhor. Que esse Evangelho, Pai, seja sempre pregado aos nossos ouvidos, seja sempre pregado por nossas bocas, ó Senhor, porque é essa verdade que nos transforma, é essa verdade que nos regenera, é essa verdade que pode regenerar o pecador perdido, é essa verdade que pode nos mover em santificação, sabendo, ó Deus, que tudo já foi feito por parte de Ti, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Quão grande Tu és, ó Pai, e quão misericordioso em Te preocupares conosco, e nos enviares o Teu Filho amado para morrer em nosso lugar, tomar sobre si as nossas enfermidades, as nossas pisaduras, a nossa punição, e nos conceder vida eterna. Louvamos a Ti, Pai, por tão grande salvação. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos, Pai. Amém. Então, amados irmãos, diante de toda essa verdade da lei de Deus, vem a pergunta: por que devemos nos deter no estudo dos 10 mandamentos? Por que devemos nos deter no estudo da lei mosaica, da lei do decálogo divino? É aqui que nós vamos ver que o resumo, que a lei de Deus, os 10 mandamentos, ele é o resumo da lei moral de Deus. Ele é o resumo e ele funciona como uma introdução da lei moral de Deus. Abram comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 9. Deuteronômio 9, 6.
Na realidade, o certo era lermos tudo. Nós vamos pegar a partir do verso 1 do capítulo 10. Aqui nesse trecho, irmãos, Moisés está falando sobre a infidelidade de Israel. Quer dizer, Deus está falando sobre a infidelidade de Israel no versículo 6 do capítulo 9. No versículo 25, Moisés intercede pelo povo, para que Deus não destruísse o povo. E no capítulo 10 nós lemos sobre as segundas tábuas da lei. As primeiras, vocês lembram que Deus concedeu as primeiras tábuas a Moisés. Moisés desce do monte e está lá o povo em orgia e idolatria. O que Moisés faz? Ele lança as tábuas, e essas tábuas são quebradas. Mostrando o quê? Mostrando para o povo que eles quebraram a lei de Deus. Mal Deus tinha dado a lei para eles, e já tinha sido quebrada. E aí no versículo 1 do capítulo 10 nós lemos: naquele tempo me disse o Senhor: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebraste, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, lavrei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. E o Senhor mas deu a mim. Virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Então, no relato histórico do livro de Êxodo, irmãos, nós vemos a libertação do povo de Israel do Egito, certo? Eles estavam como escravos na terra do Egito, e do início ao fim de Êxodo, quer dizer, do início até a metade de Êxodo mais ou menos, nós vemos o quê? O relato da libertação, nascimento de Moisés, libertação do povo da terra do Egito e tudo mais. E aí nós também vemos o quê? O início de um íntimo relacionamento de Deus com o povo de Israel. No capítulo 14 de Êxodo, nos é relatado o quê? A saída do povo de Israel do Egito. No capítulo 15 e 16 é mostrado o quê? O cântico de Moisés e a passagem do povo por alguns trechos no deserto. No capítulo 17 nós vemos o que? A primeira peleja do povo de Israel contra os amalequitas. No capítulo 18 nós vemos Moisés nomeando o que? Líderes, pessoas que o auxiliassem no julgamento do povo, para julgar o povo. No capítulo 19 nós temos o que? A preparação de Moisés e do povo para o recebimento das tábuas da lei. Então até aqui nenhuma lei abrangente tinha sido dada ao povo. Eles não tinham sido orientados em nada. Apenas algumas ordens específicas, devido a ocasiões específicas, haviam sido fornecidas ao povo. É no capítulo 20 que vemos as 10 primeiras ordenanças gerais e abrangentes de Deus para o povo. Então os 10 mandamentos são a primeira manifestação de lei, de ordem que Deus dá àquele povo. Vamos para o capítulo 20 de Êxodo e vamos ler finalmente os 10 mandamentos, dos quais nós temos falado até agora, não lemos até então. Então capítulo 20 de Êxodo, ele vai começar no versículo 1 dizendo: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo: não farás para ti mais escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos.
Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quinto, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então nós temos aqui o que? Os 10 mandamentos. É a partir dos 10 mandamentos que Deus começa o quê? A dar ao povo as leis morais, de modo mais específico, as leis cerimoniais e as leis civis, de maneira o quê? Detalhada. Então nós temos um decálogo, a lei de Deus, como um resumo de toda a lei de Deus que estava para ser dada. Foi como uma introdução. Deus deu uma introdução e falou assim: todas as leis que eu for te dar agora, elas estão inclusas nesses 10 mandamentos. Se você quebrar qualquer uma das outras leis, você vai quebrar o quê? Alguma dessas leis que estão explícitas nos 10 mandamentos. Você quebrando qualquer outra lei, você vai quebrar os 10 mandamentos, você vai quebrar todo o decálogo de Deus. Então é dessa forma que a gente tem que ver, irmãos, os 10 mandamentos. Olhar para o decálogo, entendendo que o povo passou a saber qual seria o quê? O teor detalhado das leis específicas de Deus a partir dos 10 mandamentos. Então os 10 mandamentos não são a declaração total e detalhada da lei de Deus, mas sim o quê? Um compêndio, um resumo de toda a ordenança divina. A lei de Deus, então, ela está contida de maneira resumida e genérica nos 10 mandamentos, mas a lei divina, detalhada, está em toda a palavra do Senhor. A palavra de Deus é conhecida como a lei de Deus. Então os 10 mandamentos são só o quê? Um breve resumo, de uma maneira bastante genérica, do que era a lei de Deus. O decálogo foi a base desenvolvida por Deus para fundamentar o quê? Todas as suas leis, todas as demais leis divinas. É a partir dos 10 mandamentos que compreendemos o quê? O detalhamento das leis de Deus em ordenanças específicas. É a partir do estudo das especificidades das leis divinas que nós compreendemos cada ponto do decálogo de Moisés. Então as leis dos 10 mandamentos, as 10 ordenanças, são o resumo de toda a lei de Deus. A correta interpretação e aplicação dos 10 mandamentos, então, se fazem à luz do quê? Do conhecimento detalhado de toda a vontade de Deus. Amém? Não se interpreta os 10 mandamentos por conta própria. Não se interpreta os 10 mandamentos segundo as nossas necessidades e os nossos desejos. Não. A exemplo disso, nós temos o 8º mandamento, que está dizendo o quê? Leiam comigo lá, o 8º mandamento, versículo 15 de Êxodo 20. Está dizendo: não furtarás. E aí eu pergunto para você, o que é furtar? E aí nós vamos decorrer o quê? As nossas leis, e diferenciar roubo de furto. Furto é diferente de roubo nas nossas leis. Não, a questão não são as nossas leis e as nossas experiências. É o que a palavra de Deus diz. Vamos a Efésios 4 para ver o que está dizendo sobre o que? Não furtarás. Efésios 4, 28. Abram comigo.
Em Efésios 4, verso 28, Paulo diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então o que é roubar? O que é furtar? É você tirar o que pertence ao outro. E Paulo está falando: não faça mais isso. Comece agora a quê? A trabalhar. Trabalhe para que você faça o inverso. Você tenha condições de amparar, acudir o necessitado. E aí nós conseguimos o quê? Compreender que o antônimo então de furtar nos 10 mandamentos está dizendo não furtarás. Ele está dizendo para nós implicitamente o quê? Trabalhe. Abram comigo também Romanos 13, verso 7. Romanos 13, verso 7. Está dizendo: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. E aqui nós devemos compreender também o que? A abrangência do 8º mandamento. Não furtar também quer dizer o que? Não tire o que é devido a outra pessoa. Se a outra pessoa merece o que? Respeito, respeite-a. Se a outra pessoa merece honra, honre-a. Se ela merece glória. Estão entendendo? Então há maneiras diversas de se furtar. Você não furta só dinheiro. Você não furta só bem, propriedade. Você furta respeito, você furta honra, você furta glória, você furta cuidado. A nós pais, Deus nos deu o que? Filhos, para que cuidemos deles. A ordem então para nós é: cuide de seu filho, eduque-o. Se você não estiver fazendo isso, está fazendo o quê? Furtando os seus filhos da educação e daquilo que lhes é devido, do cuidado que você deve dar a eles. Nós como empregados, se nós não trabalhamos, estamos furtando o nosso patrão. Então todo esse conceito está no quê? Numa frase que diz: não furtarás. Amém? Entendem? Os 10 mandamentos então são o quê? Um simples resumo de toda a lei de Deus. Como que nós podemos interpretá-lo? Interpretar os 10 mandamentos? Interpretar o decálogo divino? Por meio das Sagradas Escrituras. Amém, irmãos? Alguma dúvida até aqui? Então a correta interpretação e a aplicação dos 10 mandamentos se fazem o quê? À luz da palavra de Deus, onde está detalhado toda a vontade de Deus. É aqui nas Sagradas Escrituras. Se você não lê as Sagradas Escrituras, como que você vai conseguir entender, compreender quais são as leis de Deus para você? Não se engane, não é porque você não conhece as leis de Deus que essas leis não têm valor para você. Ou melhor, que elas não podem exercer ou exigir de você o cumprimento. O mesmo acontece lá fora. Se você desconhece de alguma placa de trânsito e dirigindo você infringe a lei, não é porque você desconhecia dessa placa de trânsito que você está desculpado de ter infringido a lei. Pelo contrário, se você não conhecia a placa de trânsito dirigindo, você se torna mais culpado ainda. Então a lei de Deus, irmãos, se você a conhece, glórias a Deus, sujeite-se a ela. Se você não a conhece, perdido você está. Você tem que conhecê-la. Ela não perde a sua legitimidade pelo fato de você não conhecê-la. Ela não perde a sua força e o seu rigor pelo fato de você não conhecê-la. A ignorância também condena. A ignorância também é um pecado.
Então, irmãos, se o apóstolo Paulo afirmou que toda a lei nos foi concedida como aio, toda a lei de Deus foi concedida como o quê? Aio, pedagogo, um professor, alguém que vai te conduzindo. A quem? A Cristo, como está em Gálatas 3, 24 e 25. Nós também podemos dizer que os 10 mandamentos são como uma espécie de mapa do trajeto que devemos percorrer até quem? Cristo. Porque como que nós sabemos que precisamos do Senhor Jesus Cristo? Através da lei. Quando nos é dito, não dirás falso testemunho, ou seja, não minta, e você fala assim, mas eu sou mentiroso, eu menti minha vida toda. Você sabe que a condenação da lei está sobre você. Você é um infrator da lei. Você infringiu a lei. Você deve ser o quê? Condenado. A própria lei já te julgou. Você tem que ser o quê? Condenado. E diante dessa condenação, você sabe que o quê? Só tem uma solução para você: o Senhor Jesus Cristo. Então os 10 mandamentos, eles nos servem como uma espécie de mapa, conduzindo a quem? A Cristo Jesus, ao Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? É por isso que nós devemos compreender, irmãos, os 10 mandamentos são o resumo da lei de Deus, que foi entregue pelo Senhor Deus a quem? A Moisés. Não é porque estamos na época da graça, na era da graça, que a lei não tem valor para nós. Não, ela tem valor total para o cristão. O próprio Deus soberano desenvolveu esse resumo da lei e o deu a Moisés. Moisés recebe o decálogo das mãos de Deus, o Senhor Deus, e não por intermédio de revelação divina. Isso nós devemos entender também. É algo importante isso. Percebam, toda a lei, toda a palavra de Deus, se nós pararmos para analisar, ela foi escrita como? Por revelação divina aos profetas. Os profetas pararam e começaram a escrever aquilo que Deus lhes tinha revelado. O decálogo, irmãos, é a única parte das escrituras que foi escrita pelo próprio Deus e foi concedida a Moisés. Ela foi redigida pelo próprio dedo de Deus. Em Deuteronômio 9:10 está escrito: deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras segundo o Senhor havia falado convosco, no monte do meio do fogo, estando reunido todo o povo. E não somente isso, irmãos, mas após ter quebrado as 2 tábuas da lei diante da idolatria do povo de Israel, Moisés é ordenado a quê? A lavrar 2 tábuas. Agora Moisés é ordenado a ir lá pegar e lavrar 2 tábuas de pedra, para que o próprio Deus escrevesse novamente nelas. Em Deuteronômio 10:4, que nós já lemos, está escrito: não escreveu o Senhor então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Então os 10 mandamentos é a única porção das escrituras sagradas que foram redigidas pelo próprio dedo de Deus. Nem mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, que veio como homem e era extremamente sábio, deixou-nos escrito algo da sua própria autoria. Mas o decálogo, irmãos, foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Isso é claro, mostra-nos a importância dos 10 mandamentos para nós, hoje, para todos os seres humanos, quer sejam incrédulos, quer sejam crentes, regenerados. Os 10 mandamentos têm uma importância tremenda nas nossas vidas. É lógico, irmãos, que a gente não pode diferenciar a palavra escrita da palavra ditada por Deus, certo? Não estou dizendo para vocês que os 10 mandamentos são
diferente das outras leis de Deus, de modo nenhum. Estou querendo mostrar para vocês a importância dele para a vida de todo ser humano. Por quê? É por meio dele que nós vemos quem nós realmente somos. São os 10 mandamentos que revelam quem nós realmente somos. É a lei de Deus que mostra que nós somos o quê? Pecadores. Nós somos o quê? Totalmente depravados. Todas as áreas do nosso ser estão contaminadas pelo pecado. E nós não podemos, não conseguimos por conta própria nos sujeitar a essa lei, em cumpri-la. Essa é a importância do decálogo. Então quando fala, não minta, você fala, rapaz, acabou comigo. Paulo diz também, que quando a lei disse para ele, não cobice, ele falou, aí que nasceu a cobiça no meu coração. Aí que eu vi que eu era mesmo que alguém que cobiçava constantemente. Esse é o objetivo da lei. Então essa palavra escrita foi redigida e organizada como? Em 2 tábuas. De maneira que na primeira tábua foram escritos o quê? Os primeiros 4 mandamentos que compreendem nossos deveres para com Deus, certo? Enquanto que na segunda tábua estão os demais mandamentos que se referem ao quê? Aos nossos deveres para com os nossos semelhantes. Então os primeiros 4 mandamentos do decálogo nós temos o quê? Algo específico sobre o nosso relacionamento para com Deus. Nos 6 demais mandamentos, algo específico sobre o nosso relacionamento para com o nosso próximo. Então a primeira tábua se refere ao nosso relacionamento o quê? Vertical, com Deus, enquanto a segunda tábua se refere ao nosso relacionamento horizontal, com os homens. Tal divisão, irmãos, entendam, essa divisão não está na Bíblia. Essa divisão, ela foi feita de modo a ter uma função didática, para que nós possamos compreender melhor e analisar melhor o decálogo. Ela não está explícita na Bíblia, mas está de modo implícito em Mateus 22:37. Abram comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 37. Aqui Jesus nos dá o resumo do resumo da lei, certo? Se os 10 mandamentos são o resumo da lei de Deus, esses versículos que Jesus cita são o resumo do resumo da lei de Deus. Respondeu-lhe Jesus, no versículo 37 de Mateus 22: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha o que Jesus fala. Esses 2 mandamentos estão resumindo o quê? Toda a lei e tudo aquilo que foi revelado para os profetas. Tudo está resumido nesses 2 versículos, ou seja, toda a Bíblia resumida nesses 2 versículos. Eles resumem o que? A lei de Deus dada a Moisés, o decálogo, os 10 mandamentos, que resumem o que? Toda a lei de Deus e a revelação dada aos profetas. Então nós temos aqui diante de nós, irmãos, o resumo do resumo da lei que Jesus nos dá. Primeiro, mostrando que o nosso relacionamento principal, primordial, é com Deus. Esse é o primeiro e grande mandamento. Esse relacionamento vertical é o primeiro, primordial, mais importante. Depois dele, não de menor importância, mas depois dele vem o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento vem depois, mas ele não é de menor importância. Por quê? Nós revelamos o nosso relacionamento para com Deus por meio do nosso relacionamento com os homens. Não é isso que João fala? Como que você diz que ama a Deus se você não ama seu irmão? Como você vai dizer que você ama a Deus a quem não vê, se você não ama o seu irmão a quem você está vendo?
Então o relacionamento horizontal, ele expressa, ele mostra qual tem sido o nosso relacionamento vertical com o Senhor. Então aqui nós não temos um mandamento dividido em dois, um de maior importância do que o segundo, não. Se nós analisarmos, os dois têm a mesma importância, porque os dois apontam para o Senhor nosso Deus. Essa é a realidade. Contudo, irmãos, nós não devemos considerar os 6 últimos mandamentos do Decálogo como uma mera questão somente restrita a nós e aos nossos semelhantes. Então eu tenho que cumprir os 4 primeiros mandamentos porque se referem a Deus, e os outros 6 é uma questão entre mim e o meu próximo. Não é desse modo. Eles não dizem respeito ao nosso relacionamento para com o nosso próximo desvinculado de Deus, não. Todos os 10 mandamentos se referem ao nosso relacionamento para com Deus. Amém, irmãos? A compreensão correta dessa questão é que os 4 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, eles se referem ao nosso dever direto para com o Senhor nosso Deus, enquanto os 6 últimos se referem ao nosso dever indireto para com o nosso Senhor Deus. Ou seja, todos os mandamentos do Decálogo estão relacionados diretamente ou indiretamente, ou melhor, primeiramente, com o Senhor nosso Deus. Todos os mandamentos do Decálogo estão relacionados com Ele, com Deus, e a quebra de qualquer um desses mandamentos vai ser sempre uma afronta primária a Deus. Querem um exemplo disso? Abram comigo em Gênesis capítulo 39. Em Gênesis 39, irmãos, a lei estava longe de ter sido dada ao povo de Israel. E o patriarca, um dos patriarcas, José, já tinha compreendido essa relação da lei de Deus, fundamentada no quê? No nosso relacionamento para com o nosso próximo. E em Gênesis 39, versículo 7, diz: aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse. Então a mulher de Potifar pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele as minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és tua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Potifar? Não. Contra você? Não. Contra Deus. Então o pecado de José, ou melhor, o pecado ao qual José está resistindo é o pecado do quê? Do adultério. E está falando na lei de Moisés: não adulterarás. E ele tem compreensão total do quê? De que se ele cair no adultério, nesse pecado do adultério, que é um mandamento que se refere ao quê? As nossas relações horizontais com o nosso próximo, ele está pecando primeiramente contra quem? Contra Deus. Então todo o pecado que nós cometemos contra o nosso próximo é primeiramente um pecado contra Deus. Nós também temos um trecho de Davi no Salmo 51, se não me engano, e ele falando o que? Pequei contra ti somente, mostrando o que? Que o pecado que ele cometeu contra Urias e Batseba foi um pecado contra Deus. Depois foi um pecado considerado danoso ao seu próximo, mas um pecado contra
Deus. Então todos os mandamentos do decálogo divino, irmãos, estão relacionados primeiramente com quem? Com o Senhor Deus. Qualquer que seja o pecado, qualquer que seja a afronta, a ofensa ao nosso semelhante, sempre vai ser uma afronta, uma ofensa, um pecado contra o Senhor Deus. É somente devido à nossa responsabilidade moral para com o Senhor Deus que nós passamos a ter deveres para com os nossos semelhantes. É por isso que não existe lógica na atitude do ateu, porque quando ele tira Deus de cena, ele automaticamente tirou a lei de Deus de cena, e a lei que ele cria é uma lei que ele determina para a sociedade, é uma lei fundamentada nele, então é uma lei que não tem valor. Essas leis só têm valor para nós porque elas foram fundamentadas em Deus, somente por isso. Elas são sublimes, são superiores a nós. São leis, são regras que Deus determinou para nós, seres humanos. E se não houvesse tal compromisso e tal responsabilidade do ser humano para com o seu Deus, não haveria fundamentação para a exigência de quaisquer deveres referentes ao nosso próximo. Então, se essas leis não estão fundamentadas primeiramente em Deus, não tem porquê nós temos deveres para com o nosso próximo. Se nós fundamentamos nossos deveres somente para com o nosso próximo, desconsiderando a Deus, nós estamos entrando no quê? No moralismo. E o moralismo, segundo a palavra do Senhor, é o quê? Pecado. Por quê? É você considerar a moral do ser humano elevada, desconsiderando quem? A grandeza de Deus que promulgou essa lei e que determinou qual deve ser essa moral. Se você desconsidera Deus e olha só para o moralismo, você está falando o quê? Pecando. Você está desconsiderando aquele que criou a lei e criou a moral e ética do ser humano. Então o moralismo, irmãos, impõe regras, deveres e exige responsabilidades dos seres humanos para com o seu próximo sem levar Deus em conta. Percebam, quaisquer filosofias políticas, pensamentos políticos, projetos políticos, ações políticas que desconsiderem a glória de Deus e a sua graça em Cristo Jesus são o que? Pecado. Qualquer ação política, moral, pública, que você venha promulgar sem Deus e sem Cristo, é pecado. Quaisquer que sejam as ações sociais, ações humanitárias, ações de caridade, que podem até trazer benefícios para o próximo e bem-estar para o próximo, se elas desconsideram Deus e a glória de Deus, elas são o quê? Pecado. Se elas desconsideram Cristo e a graça de Deus revelada por meio de Cristo Jesus na cruz, elas são o quê? Pecado. É nessa falácia que muitos crentes caem hoje. Muitos de nós temos caído nessa falácia de vermos um negócio moralmente bonito e falar: nossa, que bênção. Bênção por quê? Bênção por quê? Então nós entendemos o que? Olha só, o objetivo do Senhor Deus para o ser humano nunca foi o seu próprio benefício ou o seu próprio bem-estar desvinculado dele. Nunca, irmãos, nunca. A gente tem uma visão do Evangelho centralizada em nós, e nós acreditamos que o Evangelho foi dado para quê? Para o nosso benefício, para o nosso proveito, para o nosso bem-estar. A gente crê que Deus colocou esses 10 mandamentos, deu esses 10 mandamentos para Moisés, para quê? Para o benefício do povo, para o bem-estar daquele povo Israel. Não, irmãos, o homem não foi criado para o homem, nós somos criados para quê? Para Deus. Então todas essas leis têm ponto fundamental, tem os olhos voltados para quem? Levam nossos olhos para quem? Para Deus.
e sua glória para o Senhor Jesus Cristo e a sua graça. Amém? Não para o nosso próprio benefício. É lógico que quando você se sujeita às leis de Deus, tendo em vista a glória de Deus e a graça de Deus em Jesus Cristo nosso Senhor, é lógico que você vai ser beneficiado com isso, porque você vai estar se colocando no seu devido lugar, certo? É a questão, muitas questões da Bíblia são dessa forma. Quando você se coloca na sua posição que Deus determinou para você nas Sagradas Escrituras, você se sujeita à lei de Deus, você vai ser beneficiado. Quando a criança se sujeita em obediência aos seus pais, ao seu pai e sua mãe, ela está se sujeitando o quê? À ordem de Deus. Honra teu pai e tua mãe. E ao se sujeitar a essa ordem de Deus, ela vai estar sendo o quê? Beneficiada por estar se sujeitando à lei de Deus. Compreendem? A lei de Deus não foi dada para o nosso benefício, nosso bem-estar, nosso proveito. A lei de Deus foi dada para a glória dele. Quando nós nos sujeitamos a ela, aí sim nós somos o quê? Beneficiados por essa obediência. Então, amados irmãos, é por isso que nós não devemos aconselhar incrédulos ou crentes a deixarem seus vícios ou seus maus hábitos, tendo em vista o bem-estar deles, ou tendo em vista o benefício deles ou do próximo. Quantos crentes que eu já vi falando: meu filho, você está fumando, isso não é bom para a sua saúde não, deixa isso. A questão não é essa, já é moralismo. Essa questão o mundo faz. Pega um maço de cigarro e vê atrás, isso é prejudicial à sua saúde. Quem que não sabe disso? A questão do vício não é o benefício da pessoa. A questão do vício é o que? Ela está com o vício afrontando a Deus. Então conselhos como: deixe de beber, deixe de fumar, obedeça papai e mamãe, trate bem sua esposa, trate bem seu marido, haja como cristão. Isso jamais esses conselhos foram bíblicos. Sem Cristo e sem a glória de Deus em vista, eles não são bíblicos. São conselhos o quê? Humanistas. São conselhos o quê? Moralistas. A questão não é essa. A questão é: arrependa-se do seu pecado e perceba que você está afrontando a Deus com esse pecado e está destruindo a sua vida, que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Essa é a relação para quem, essa é a mensagem para quem bebe, para quem fuma, para um adúltero, para uma pessoa que vive em orgias. Essa é a mensagem: arrependa-se dos seus pecados. Eles estão afrontando diretamente a Deus e a sua glória, eles estão quebrando a lei divina. Arrependa-se, volte-se para o Senhor, olhe para Cristo. Arrepende-se, porque você está destruindo o seu corpo, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Sabe quando os pais chegam para os filhos e falam assim: haja como cristão? Você não está vivendo como um cristão, você não está agindo como cristão. Isso é ridículo. Falar desse modo é uma falácia, é uma mentira. Se ele não está agindo como cristão, é porque ele não é cristão. Se ele não é cristão, a ordem é: arrependa-se. Arrependa-se, volte-se para o Senhor Jesus Cristo. Não é haja como cristão. Agir como cristão é ser um moralista. Agir como um cristão é ser um hipócrita. É tentar viver de acordo com a lei sem ter aquilo, como o pastor José abriu o culto hoje, sem ter aquilo dentro dele que o move. Como foi dito em Ezequiel 36, neles imprimirei no coração deles imprimirei o quê? As minhas leis. Então, agir como cristão é ser um hipócrita, e muitos de nós fomos ensinados a sermos o quê? Hipócritas. Muitos de nós
na nossa família, nas nossas igrejas. No passado fomos ensinados a ser o quê? Hipócritas. Haja como cristão, viva como um cristão. Não. Arrependa-se dos seus pecados. Você está em rebelião contra Deus, você está aviltando a glória de Deus. Volte-se para o Senhor Jesus Cristo, que Ele é rico em perdoar. A quebra da lei divina, então, irmãos, é rebelião contra o Senhor nosso Deus. Todo pecado é rebelião aberta e declarada contra o Senhor Deus. É por isso que não podemos afirmar que uma tábua da lei seja mais importante do que a outra. Todo e cada um dos 10 mandamentos tem total importância em relação à nossa obediência. Quebrar qualquer um deles é quebrar o quê? Toda a lei de Deus, como diz em Tiago 2,10. Jamais podemos afirmar que a primeira tábua da lei, por conter os deveres nossos para com Deus, seja maior em importância do que a segunda. E é igualmente errado dizer que a segunda tábua da lei, por conter a chave dos bons relacionamentos humanos, é melhor e mais importante que a primeira. Contudo, irmãos, referente à estrutura lógica do decálogo, é certo nós afirmarmos que a segunda tábua da lei subordina-se à primeira. Então, os 6 mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento com o homem estão subordinados aos primeiros 4 mandamentos. Os mandamentos horizontais estão sujeitos à autoridade dos mandamentos verticais. A primeira tábua da lei, ela exerce autoridade sobre a segunda tábua. E as ordenanças referentes ao nosso relacionamento para com os nossos semelhantes dependem daqueles referentes aos nossos relacionamentos para com Deus. Então a nossa responsabilidade moral para com Deus é o que? A base, o fundamento dos nossos deveres para com os nossos próximos. E a partir daí que nós podemos compreender o que? As palavras do Senhor Jesus, ao extrair a essência do resumo da lei. É por causa disso que ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. É o grande e primeiro mandamento em questão do que? De autoridade, não de importância. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando ele coloca primeiro e segundo, não em relação à importância, mas sim em relação ao que? Subordinação, autoridade. Então, irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas é a ordem para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas foi a ordenança que o povo de Israel quebrou. Amar a Deus sobre todas as coisas é a ordenança que nós quebramos continuamente. Por isso, da graça e da misericórdia do Senhor em nossas vidas. Por quê? Porque a semelhança do povo de Israel, as tábuas da lei, quando desceram do monte Sinai, nas mãos de Moisés, mal chegaram ao povo e já foram o quê? Quebradas. Nós fazemos isso constantemente. A lei mal chegou aos nossos ouvidos e nós já a quebramos. A lei de Deus mal chegou ao nosso entendimento e nós já percebemos que somos o quê? Transgressores. Quebramos a lei de Deus. Então, irmãos, concluindo, voltemos lá para Deuteronômio capítulo 10, versículo 1, para nós concluirmos. Aqui o povo já tinha quebrado a lei de Deus. A lei de Deus já havia sido quebrada. E aí o Senhor diz a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra. É interessante que nas primeiras tábuas Deus tinha lavrado as tábuas, Deus tinha escrito com o seu dedo nelas. Mas aqui ele manda Moisés lavrar 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim ao monte e faz uma arca de madeira. 2 coisas Moisés teve que fazer. O que? Lavrar a pedra em tábuas
e fazer uma arca de madeira de acácia, uma caixa. E Deus diz: escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebraste, e as porás na arca. Assim fiz, disse Moisés, uma arca de madeira de acácia. Lavrei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. E o Senhor mas deu a mim. Virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Qual a diferença aqui? Moisés vira-se, desce do monte, e ele faz o que com as tábuas da lei? Coloca dentro da arca. Então entendamos, irmãos, as primeiras tábuas da lei foram quebradas pelo povo de Israel. Esse era o motivo suficiente para que Deus rompesse toda a relação com aquele povo. Por quê? Porque a punição para quem descumprisse aquelas leis era o quê? Morte. Deus tinha todo o direito de matar aquele povo, porque eles quebraram com sua lei. Mas nós já vimos, já é conhecido que Moisés age como um intercessor, a figura de Cristo diante de Deus por aquele povo. Então Moisés desvia a ira de Deus daquele povo. E o que acontece? Aqui mesmo, é que nós devíamos ter lido, irmãos, aqui mesmo um pouquinho antes, no capítulo 9 de Deuteronômio, no versículo 25, Moisés desvia a ira de Deus, intercedendo pelo povo, agindo como um mediador. E aqui no final ele mostra o quê? Que depois que a ira de Deus foi desviada de Moisés, 2 tábuas foram refeitas, as tábuas da lei foram refeitas. O fato de Deus conceder novamente a sua lei ao seu povo mostra o quê? É a prova da reconciliação. Deus fala assim: tá bom, não vou destruir o povo, vou fazer o que agora? Eu vou dar a lei novamente para o povo. Essa é a prova de que Deus estava disposto a quê? A se reconciliar com aquele povo, certo? Por meio da intercessão de Moisés, figura de Cristo. Contudo, há algo diferente aqui. Deus ordena que Moisés corte e alise 2 tábuas de pedras e as guarde na arca. E aqui nós temos o que? A lei, ela prepara o coração pela humilhação e pelo quebrantamento. Está lá Moisés trabalhando lá, se humilhando diante do Senhor, quebrantamento, fazendo o que? Lavrando 2 pedras, para que fosse o que? Impressa a lei de Deus, com o dedo de Deus. A lei de Deus então prepara o coração do homem, pelo quebrantamento e pela humilhação, a receber novamente o que? Por parte do dedo de Deus, a lei de Deus, para então o que? Pela graça somente, ser guardada em Cristo Jesus. A lei não chegou ali, Moisés não chegou com as leis na mão diante do povo novamente, porque se ele tivesse chegado novamente com as leis na mão diante daquele povo, aquelas leis seriam quebradas novamente. Esse é o ponto. Antes dele chegar-se e aproximar-se do povo, onde foram guardadas as leis? Na arca da aliança, figura de Cristo. Somente Cristo Jesus pode guardar a lei. Somente o Senhor Jesus Cristo pode guardar a lei, e somente através dele, como mediador, essa lei pode ser o que? Agora entregue ao povo.
não diretamente ao povo, mas ao povo por meio de quem? Da arca. Por meio de quem? De Cristo. Então nós temos um profeta trazendo a mensagem para o povo. A mensagem do quê? Do quê? Da lei. Mas a lei estando guardada em quem? Em Cristo Jesus. Se essa lei fosse apresentada novamente ao povo, o povo cairia novamente, o povo quebraria novamente essa lei, o povo seria novamente culpado, novamente o quê? Digno de destruição. Agora, esse povo foi poupado por quem? Por causa de Moisés, como mediador, na figura de Cristo. Agora essa lei pode ser dada ao povo por quê? Por causa da arca da aliança, figura de Cristo, em quem está guardada a lei. Então compreenda, irmãos, nenhum de nós pode guardar a lei de Deus. Essa lei foi guardada por Cristo Jesus nosso Senhor, que viveu uma vida santa, justa e perfeita, uma vida íntegra. É crendo nele que a substituição é feita, a justiça dele é imputada a nós. Por quê? Porque a nossa condenação foi imputada nele. Ele pagou as nossas dívidas, ele pagou a nossa punição. É por isso que Deus continua no seu relacionamento com esse povo no deserto. Por quê? Porque Moisés entra como mediador e a arca da aliança entra como algo que guarda e protege essa lei. Agora o remanescente de Israel, todo aquele que cresce em Deus, seria salvo, não por meio do cumprimento da lei, porque é impossível ao homem, como a nós é impossível até hoje. Amém, irmãos? Então, para todo aquele que quiser ser justificado diante de Cristo, a ordem é: creia no Senhor Jesus Cristo. A ordem não é guarde a lei, porque se você for guardar a lei, você vai ver que você é um miserável pecador. E como pecador, creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Essa é a ordem do Evangelho, irmãos. E uma vez salvo, o nosso desejo é viver para a glória de Deus, é viver de modo digno do Evangelho, é viver de acordo com a lei dele. E para isso nós precisamos do quê? De dependência, sujeição, submissão ao Senhor, sabendo que é Ele quem efetua em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Amém, irmãos? Vamos curvar nossas cabeças? Senhor amado, quão grande Tu és, ó Pai. Dá-nos condições, ó Deus, de olhar para a Tua lei e dizer como salmista: quão perfeita é a Tua lei, Pai, quão agradável, quanto amo a Tua lei, porque é ela que nos leva a Cristo, ó Deus, é ela que nos faz conhecer, ó Pai, quem nós realmente somos. Somos pecadores, somos medíocres, somos miseravelmente pecadores, iníquos, depravados em nós mesmos. Ó Pai amado, dá-nos condições de olhar para Cristo e ver que há nele copiosa salvação, grande salvação para o mais terrível de todos os pecadores, eu. Faça-nos enxergar, ó Pai, que o nosso Senhor Jesus Cristo guardou toda a Tua lei perfeitamente, e que é nele que nós encontramos propiciação pelos nossos pecados, é nele que nós encontramos perdão, é nele que nós encontramos graça e misericórdia, é por meio dele, dos méritos dele, que nós podemos estar na Tua presença hoje. A Ti louvamos, ó Pai, porque esse culto só é possível porque um dia o nosso Senhor Jesus morreu por cada um de nós. Essa mensagem só é compreendida porque um dia o nosso Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados. E aqueles que creem não terão vida eterna, já têm vida eterna.
Dá-nos fé, ó Pai, para que possamos crer no Senhor Jesus Cristo e percebemos que nós temos vida eterna nele. Isso significa, ó Pai, que hoje nós podemos viver vidas santas, sujeitas e submissas a essas tuas preciosas leis, porque estamos em Cristo Jesus e estamos sendo transformados de glória em glória à semelhança de teu Filho amado por meio do teu Santo Espírito. Ajuda-nos a descansar em ti, sabendo que essa obra que iniciastes, ó Pai, em cada um de nós, ela está sendo completada em cada um de nós. Que possamos ter vidas felizes, vidas alegres, vidas exultantes, sabendo que tudo já foi feito a nosso favor. Nós só precisamos descansar em ti, descansar na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, dando-nos fé, dando-nos regozijo, levando-nos, ó Pai, a ver as nossas limitações, a nossa miséria, mas não deixando-nos, ó Pai, presos nisso, elevando os nossos olhos a Cristo, a Ele, que já pagou tudo, toda a nossa dívida, a Ele que nos reconciliou contigo, a Ele, meu Deus, nosso grande mediador, que hoje intercede por nós. A Ele, Senhor, toda a honra e toda a glória, para sempre. Amém. Salmo 119, irmãos, verso 11. Salmo 119, verso 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Que maravilhoso saber, irmãos, que quem pode falar esse versículo de Salmo 119 com excelência, na plenitude, somente Cristo. Somente Ele guarda no coração as palavras da lei para não pecar contra Deus Pai. Bendito és tu, nosso Senhor, e que Ele venha nos ensinar os seus preceitos, irmãos. Só mais um versículo em João capítulo 5. João capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Verso 46. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Graças a Deus por isso, irmãos. Graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te adoramos, ó Pai, por podermos aprender mais do nosso Salvador, do nosso Senhor. Te agradecemos, pois Ele não só morreu por nós, ó Pai, mas Ele viveu perfeitamente por nós. Te agradecemos por essa graça maravilhosa, pela fé que o Senhor implanta em nosso coração, e pedimos, por favor, ó Pai, que o Senhor venha aumentar essa fé no nosso peito, de maneira que a gente tenha convicção da nossa aceitação diante de Ti, apesar de nós, pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é maravilhoso, ó Pai, poder ter um representante como o Senhor Jesus.
E por outro lado, ó Pai, como é terrível ter um representante como Adão. Ó Pai, que o Senhor nos ajude a proclamar essa palavra, esse evangelho, ó Pai, àqueles que nos cercam, para que eles também, por fé, possam ser representados pelo justo Senhor Jesus. Te agradecemos por essa pregação, pelo nosso Senhor. Te agradecemos por esse momento, por esse culto. E te pedimos que o Senhor nos conduza, ó Pai, no decorrer dessa semana, firmes na fé, ó Pai, baseado tão somente no Senhor Jesus, para que mantenhamos um relacionamento íntimo contigo, apesar de quem somos, e clamando para que Ele venha nos ensinar os preceitos, ó Pai. Não só viver por nós, mas que Ele também venha viver em nós. É em nome dEle, do nosso Senhor, do nosso representante e Salvador, que oramos. Amém.